bem-vindos a esse nosso momento diário de reflexão com a Palavra de Deus. Todos os dias aqui nos encontramos para rezar, para refletir aquilo que Jesus quer nos ensinar através da sua Palavra. E hoje vamos ler o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo do 20 ao 26. Nesse evangelho de hoje, meus irmãos, vamos ler a passagem das bem-aventuranças, onde Jesus, dirigindo-se aos seus discípulos, descreve as condições para a verdadeira felicidade e alerta sobre os perigos de uma vida baseada nas riquezas e em consolos terrenos. Vamos refletir sobre essa passagem à luz do evangelho, sem recorrer a uma teologia específica, mas centrando-se na mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos preparar nossa Bíblia, abrir a sua Bíblia, para nós podermos ler juntos e meditar sobre essa palavra de hoje. Então, meus amados irmãos, como fazemos todos os dias, vamos rezar, pedir a Deus que ilumine o nosso coração, a nossa mente, para que a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo possa penetrar no mais íntimo do nosso coração e que nós possamos, através dela, compreender aquilo que Jesus quer para a nossa vida. Qual o ensinamento de Jesus para fazer com que nós tenhamos uma vida santa e uma vida em Deus. Meus queridos irmãos, vamos rezar e pedir ao Espírito Santo que ilumine os nossos corações. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, com desejo de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Sua presença em nós, nos ensina o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Seja Tu, Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento e do nosso entendimento. Amém. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para os seus discípulos e disse: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque vos alegrareis. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos ultrajarem, e quando repelirem o vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Era assim que os pais deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque tende a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Ai de vós quando vos louvarem os homens, porque assim fazem os pais deles aos falsos profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta uma mensagem desafiadora, que muitas vezes vai contra o que o mundo nos ensina sobre sucesso e felicidade. Jesus, ao levantar os olhos para seus discípulos, proclama as bem-aventuranças. Bem-aventurados vós, pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Aqui, Cristo nos ensina que a verdadeira felicidade não está nas riquezas, no conforto ou nos prazeres momentâneos deste mundo. Pelo contrário, Ele exalta os pobres, os que sofrem e os que são desprezados. É interessante notar que Jesus não diz bem-aventurados serão os pobres, mas bem-aventurados sois vós, os pobres. Ele fala no presente. Jesus quer nos ensinar que a felicidade começa agora, mesmo nas dificuldades. A pobreza aqui não se refere apenas à falta de bens materiais, mas à humildade de coração, à confiança total em Deus. Quando nos esvaziamos do orgulho e da autossuficiência, meus irmãos, permitimos que Deus seja o nosso verdadeiro tesouro. Em seguida, Jesus nos ensina dizendo: Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque serão saciados. Meus amados irmãos, nosso Senhor nos convida a ter fome de justiça, fome da verdade e do amor de Deus. E assim como Ele saciou as multidões com a multiplicação dos pães, Ele nos promete a verdadeira saciedade do reino dos céus. Muitas vezes, o mundo nos oferece alimentos que parecem saciar, mas são temporários e passageiros. Somente Deus pode preencher o vazio do nosso coração.
Jesus também vem dizer: bem-aventurados vós que agora chorais, porque é a vez de rir. Aqui, meus irmãos, nós vemos a promessa de consolo. As lágrimas que agora derramamos, as dores e perdas que enfrentamos nessa vida, não passam despercebidas aos olhos de Deus. Ele promete que no tempo certo nos dará alegria eterna. Essa é uma grande mensagem de esperança para a nossa vida. Mensagem de esperança para a nossa dor. Nossa dor não é em vão, pois Deus a transformará em alegria. Jesus mesmo nos diz isso. Mas o Evangelho não para nas bem-aventuranças. Jesus continua também advertindo as pessoas com os ais. Ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Aqui Jesus não condena a riqueza em si, mas o apego a ela. Quando colocamos nossa confiança nos bens materiais, esquecemos de Deus e da nossa necessidade de salvação. A verdadeira riqueza não está em possuir muitas coisas, mas em ter um coração livre para Deus e para o próximo. Isso nos alerta contra a autossuficiência e o egoísmo. Podemos ter tudo neste mundo, mas se nosso coração não está voltado para Deus, seremos eternamente insatisfeitos. A fome espiritual é mais devastadora do que qualquer fome física. Ai de vós que agora rides, porque é a vez de vos lamentar e chorar. Meus irmãos, essa advertência é para aqueles que buscam apenas os prazeres momentâneos da vida e se esquecem das coisas eternas. O sorriso do mundo é passageiro, mas a alegria de Deus é eterna e não acaba. Não devemos buscar apenas a felicidade terrena, mas a alegria que vem de uma vida vivida em comunhão com Deus. Essa sim é a verdadeira felicidade. Meus queridos irmãos e irmãs, as palavras de Jesus nos provocam a refletir sobre onde estamos colocando a nossa esperança. As bem-aventuranças nos mostram que a verdadeira felicidade não está nas circunstâncias terrenas, mas na vivência da vontade de Deus. Já os ais nos alertam para não nos apegarmos às coisas deste mundo. Se estamos passando por dificuldades, dores ou injustiças, lembremos que Jesus nos chama de bem-aventurados. Ele nos vê, nos consola e nos promete uma alegria eterna. Por outro lado, se temos recebido muitas bênçãos materiais, devemos usá-las com sabedoria, sem esquecer da nossa dependência de Deus e da nossa missão de amar e de servir ao próximo. Meus irmãos, que possamos, como os discípulos de Cristo, buscar verdadeiras bem-aventuranças, confiando na promessa do reino dos céus e no desapego das ilusões deste mundo. Assim, encontraremos a verdadeira felicidade, aquela que não se perde com o tempo, mas que permanece para sempre. Meus amados irmãos, essa reflexão destaca o contraste entre os que vivem em busca das coisas de Deus e os que se apegam às realidades passageiras deste mundo, conforme ensinado hoje por Jesus nesse Evangelho de São Lucas. Então, que tenhamos uma vida desapegada, que possamos viver a busca dessas bem-aventuranças, que possamos ser humildes e busquemos em Deus a nossa verdadeira felicidade. Eu peço a você que compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal no YouTube, siga nosso perfil no Instagram e ajude a cada vez mais pessoas evangelizando. Quando você divulga esse vídeo, você também se torna um evangelizador. Existem muitos irmãos nossos que não sabem ler, não tem como pegar a Bíblia, abrir, mas pode ouvir um áudio, pode ver o vídeo. Nós sabemos também, meus irmãos, que muitas pessoas são deficientes visuais, mas conseguem ouvir. Então, se você tiver oportunidade, compartilhe esse vídeo. Não fique com essa palavra só para você. Faça com que o reino de Deus cresça e apareça para muito mais pessoas. Meus amados irmãos, tenhamos uma quarta-feira cheia de bênçãos, cheia de graça, pela intercessão de São José. Hoje a igreja dedica o dia de quarta-feira a São José. Peça a São José que lhe dê a graça das bem-aventuranças. Assim seja. Amém.